Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos estudando o momento da diáspora e o momento em que Jerusalém está agora cercada e as suas defesas cedendo a cada momento e estão chegando agora no templo, né? Então, Tito até chegou de uma certa maneira propor que não profanasse o templo ou não houvesse luta dentro do templo, mas ele não conseguiu convencer os judeus a saírem de lá, aqueles que lideravam a revolta, né? O comentário diz: Tito fez um conselho para decidir o que fazer com o templo. Tito defendia a sua manutenção, mas outros defendiam a sua destruição, pois poderia ser usado como fortaleza para futuras revoltas. Diante de ataque dos revoltosos que ainda estavam no templo, Tito decidiu destruí-lo. E isso aconteceu no mesmo dia que Nabucodonosor destruíra o primeiro templo. Olha, Flávio Joséfo vai contar isso, e até hoje os judeus eles têm esse dia como um memorial, né? É um feriado, chamam feriado Tisha B'Av. É um feriado que eles fazem no mesmo dia, no dia da destruição do templo, por Nabucodonosor, e no mesmo dia pelos romanos. Veja o que Joséfo diz. Quando Tito se retirou para a Torre Antônia, resolveu atacar no dia seguinte pela manhã, 10 de agosto, o templo com todo o seu exército. E assim estava-se na véspera desse dia fatal, em que Deus tinha, há tanto tempo, condenado aquele lugar santo a ser incendiado e destruído, depois de uma longa série de anos, como ele tinha outrora, no mesmo dia, sido destruído por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Mas não foram estrangeiros, foram os mesmos judeus a causa única de tão funesto incêndio. Né? Não foram os estrangeiros, né? Não foram os romanos, porque realmente o que Flávio Joséfo, um israelita, anotou era que Tito não queria, porque ele acreditava, né, nos muitos deuses, acreditava também no Deus de Israel. Então ele teria medo, né, de acabar por ofender esse Deus. Bom, o comentário prossegue. Depois um soldado lançou um dardo aceso que entrou pela janela do templo e assim iniciou um grande incêndio. Bom, coloquei uma imagem, né, de uma ilustração do templo sendo incendiado, já os romanos levando, você veja como destaque aí o castiçal. Realmente, historicamente, eles levaram, claro, era ouro puro. Essas guerras também, vocês devem se lembrar, eu falei, nas décadas anteriores, os governadores romanos já vinham provocando os judeus, porque eles sabiam que uma guerra ali, eles iriam fazer um grande saque, ok? Porque havia muita peça de ouro dentro do templo, ok? Havia muita peça de ouro dentro do templo. Havia doações e algumas peças que eram todas de ouro, como era o caso do castiçal. Então, tudo isso daí foi levado pelos romanos, ok? O comentário prossegue. Tito, ao tomar conhecimento, tentou apagar o fogo, mas o incêndio cresceu. Então, Flávio Joséfo diz: quando todos aqueles soldados chegaram ao templo, fingiram não entender as ordens que o imperador lhes dava. Os que estavam atrás exortavam os mais adiantados a pôr fogo, e não restava então aos revoltosos nenhuma esperança de poderem impedi-lo. Em volta do altar havia montes de cadáveres que eram atirados depois de assassinados àquele lugar santo, o qual não era destinado a sacrificar tais vítimas. Rios de sangue corriam por todos os degraus. Ou seja, então eles pegam, vamos dizer, entrando no templo, qual o altar eles estariam falando? Bom, dentro do templo seria o altar do incenso, que ficava no lugar santo, tá bom? Mas se fosse no pátio, aí seria o altar dos holocaustos. Então, pelo jeito, eles chegaram no altar dos holocaustos.
Tá bom? Então, porque ele diz que ali era para sacrificar a vítima, mas não tais vítimas. Ou seja, acabou que os judeus foram sacrificados no altar dos holocaustos. E esse evento ele gerou uma obra de arte, né? Aí eu coloquei aí na página seguinte uma figura para vocês, uma ilustração que eu vi na internet, que é um quadro antigo em que ele retrata esse momento. E veja, aquele prédio que está ali na frente, ele é o altar dos holocaustos, porque o altar dos holocaustos tinha 4 pontas, exatamente como você vê ali. Então a figura era o altar dos holocaustos e uma série de judeus sendo sacrificados lá. É claro que o altar dos holocaustos não é desse tamanho, né? A figura, o quadro, ele fez uma ilustração de um grande altar dos holocaustos e uma série de judeus sendo sacrificados lá. Bom, aí eu peguei, né, esse quadro lembra exatamente esse momento que Flávio Joséfo está contando, né? O comentário prossegue. Os soldados romanos, com esperança de encontrar alguma riqueza, prosseguiam na destruição, desobedecendo a ordem do general. Joséfo diz: quando viu que o fogo não tinha ainda chegado ali, mas consumia então somente o que estava nas vizinhanças do templo, julgou como era verdade que ainda podia ser conservado. Rogou ele mesmo aos soldados que apagassem o fogo e mandou um oficial de nome Liberal, um de seus guardas, que desse mesmo pauladas nos que se recusassem a obedecer. Mas nem o temor do castigo, nem o respeito pelo general puderam impedir-lhes o efeito do furor, da cólera e do ódio pelos judeus, que os soldados tinham, né? Também essa revolta causou mortes de, certamente, amigos dele, né? E nós sabemos que historicamente já existe esse ódio espiritual, ok? E como também amigos deles teriam sido mortos na revolta, tá bom? Joséfo prossegue. Alguns mesmos eram impelidos pela esperança de encontrar aqueles lugares santos cheios de riqueza, porque viam que as portas estavam recobertas de lâmina de ouro. E quando Tito avançava para impedir o incêndio, um dos soldados que havia entrado já tinha posto fogo na porta. Dentro acendeu-se então uma grande labareda que obrigou Tito e os que o acompanhavam a se retirar, sem que nenhum dos que estavam fora procurasse apagá-la. Assim esse santo e soberbo templo foi incendiado, não obstante todos os esforços de Tito para impedi-lo. Esse segundo incêndio aconteceu no 2º ano do reinado de Vespasiano, 1130 anos, 7 meses e 15 dias depois que o rei Salomão o havia construído pela primeira vez. 639 anos, 45 dias depois que Ageu o tinha feito restaurar no 2º ano do reinado de Ciro, né? Então, eu procurei reproduzir o que Flávio Joséfo fez aqui da história, e eu vejo até como significativo o fato dele ter sido destruído no mesmo dia, ok? Que foi permitido aos babilônios destruírem o templo na primeira vez. E como eu disse, até hoje eles têm um feriado, né, em memória pelo acontecimento, né? Para recordar esse triste acontecimento. O comentário prossegue. Alguns judeus se lançavam ao fogo para não morrerem pela espada dos romanos. Que ideia, né? Morro pelo fogo, mas não morro pela espada dos romanos. Morrer nessa hora era indiferente, mas parece que tem uma questão de honra, morrer pela mão de um pagão. Nesse momento surgiu um falso profeta que disse para eles se dirigirem ao templo, pois teriam um sinal do auxílio de Deus. Olha só, irmãos. O auxílio não veio e os romanos incendiaram o local onde eles se reuniram. Veja o que diz Flávio Joséfo. Fora do templo só restava uma galeria onde 6.000 pessoas do povo
homens, mulheres e crianças se tinham reunido para se salvar. Mas os soldados, levados pela cólera, incendiaram-na também, sem esperar a ordem de Tito. Uns morreram queimados, outros, atirando-se para baixo, para não sofrer morte semelhante, se suicidaram, de sorte que nenhum só se salvou. Mas aquele povo infeliz é tanto mais digno de lástima, quanto prestado fé facilmente aos impostores, que abusavam do nome de Deus para enganá-lo. Fechavam os olhos e tapavam os ouvidos para não ver nem ouvir os sinais certos e os verdadeiros avisos pelos quais Deus lhe tinha predito a própria ruína. Então, ele não detalha aqui os avisos, mas um aviso notório eram as palavras de Jesus. Em todo o debate que havia em torno dessa questão se Jesus era ou não o Messias, claro, envolvia a questão de Jerusalém. Então, o Messias disse que Jerusalém seria destruída. Um exemplo, lá no ano 40, isso já faz 11 anos, Jesus falou no ano 29, né? Quando chegasse no ano 50, olha, Jerusalém não foi destruída. No ano 60, Jerusalém não foi destruída. Mas chega no ano 70, Jerusalém foi destruída. E isso para os judeus, até esse falso profeta que aparece ali na hora, dizendo que teria um sinal de Deus, na esperança que Deus fizesse, como nos dias de Ezequias, do profeta Isaías, mas nesse período, infelizmente, eles já tinham matado o Messias, né? Então Deus não operou em favor deles. O comentário prossegue. A conquista foi significativa. O exército romano declara Tito imperador de Jerusalém. É um ato simbólico, já que a cidade será destruída. Joséfo diz: depois que os revoltosos se retiraram para a cidade, os romanos colocaram suas bandeiras em frente à porta do templo, do lado do Oriente. Quando ainda aquele lugar sagrado e todos os edifícios dos arredores ardiam, e depois de terem oferecido sacrifícios a Deus, declararam Tito imperador com grandes aclamações de alegria. Os despojos que conquistaram foram tão fartos que o ouro se vendia então na Síria pela metade do seu valor, ou seja, teve até uma deflação. Por quê? Porque todos sabiam que ali dentro tinha muito ouro, então houve também um grande saque, Houve também um grande saque, e isso era normal nas invasões. E Jerusalém era uma das cidades mais ricas do mundo. Por quê? Porque o povo de Israel que vivia espalhado, eles estavam sempre peregrinando. Nesse período da história, tinham muitos judeus vivendo em Roma, na Grécia, na Pérsia, no mundo árabe, no Egito, E os judeus, aonde eles estavam, eles eram autoridades. Nós estudamos em outro período da história de Israel, vocês voltem lá no vídeo, quando estavam no Egito, como Deus os abençoou a ponto do governador grego, ali próximo do ano 250, assalariar eles para eles fazerem uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. E a história diz que onde eles estavam, as pessoas respeitavam eles, e gostavam e ajudavam os judeus. Então, eles estavam se destacando no mundo todo. E os judeus sempre foram abençoados financeiramente, como são até hoje. Então, todos sabiam que havia muito ouro no templo, havia muitas doações, muitas ofertas, e eles já vinham provocando os judeus e conseguiram. Então, vou aproveitar aqui também e comentar mais uma vez que Flávio Joséfo diz que eles chegaram no templo e fizeram sacrifício ao Deus de Israel. Tá bom? Como eu disse em outros momentos, eles, na verdade, eles acreditavam em todos os deuses. E eles estão equiparando o Deus de Israel aos outros deuses. Então, assim como eles conquistavam cidades, e antes de conquistar, às vezes já faziam um sacrifício para agradar o Deus daquela cidade que ele iria matar os adoradores. É uma coisa até muito estranha, mas eles acreditavam nisso.
Então eles fazem um sacrifício ao Deus de Israel. É claro que esse sacrifício não tem nenhum valor diante de Deus, né? Vamos assim colocar. O comentário prossegue. Os revoltosos se apresentam a Tito, mas não se renderam, assim Tito ordena o saque e a destruição da cidade. Joséfo diz, abandonou em seguida a cidade ao saque. Os soldados invadiram-na e ele lhes permitiu que a incendiasse. Usaram daquela liberdade somente naquele dia. No dia seguinte, incendiaram o edifício da prisão, o palácio de Acra, o prédio onde se administrava a justiça, o lugar chamado Ofla. O incêndio chegou até o palácio da rainha Helena, construído no meio do Monte Acra, e consumia com as casas os corpos dos mortos, de que as ruas da cidade estavam cheias. Vocês imaginem até a quantidade de doenças, porque os corpos vão ficando, né? Claro, aquilo ali vai gerando enfermidade, porque as moscas vão pousando e vai pousando de repente no alimento, e nós vimos que as pessoas já estavam se alimentando de coisas podres, até capim as pessoas já estavam comendo, até carne de seres humanos eles estavam comendo. Bom, coloquei uma outra ilustração aí também, um quadro datado de 1850, um quadro de David Roberts, em que ele pintou o cerco e destruição de Jerusalém. Então dá para você ver ali uma imagem onde tem um incêndio do lado direito, ok? Ou seja, Jerusalém sendo incendiada pelos romanos. Eu ouso dizer que se Jerusalém não tivesse passado por essa destruição, provavelmente Jerusalém hoje seria uma cidade, talvez assim, a maior do mundo. Porque os judeus, aonde eles estavam no mundo, eles queriam ir a Jerusalém, tá bom? E até os cristãos querem ir a Jerusalém. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu iria a Jerusalém. Se eu tiver oportunidade ainda, um dia eu vou a Jerusalém. Gostaria de ir, de conhecer os lugares onde ocorreram os eventos bíblicos, né? Tá bom? Então, Jerusalém continuaria crescendo, porque era uma cidade muito rica, porque os judeus eram abençoados financeiramente. Só que, infelizmente, por causa da ira de Satanás e Deus ter que abandoná-los, porque eles abandonaram a Deus, eles passaram por essa destruição, né?